Pessoal, boa tarde. Hoje, mais uma aula de Direito Tributário e Financeiro. E eu vou trabalhar com vocês hoje a primeira parte referente aos tributos em espécie. Vou colocar o slide aqui. Vocês estão visualizando aí o slide? Eu estou. Pronto, eu vou ter que trabalhar assim, porque eu coloquei em tela cheia e não está passando. Eu também encaminhei o slide para o grupo, né? Vocês fizeram com a monitora, né, uma atividade, não foi? Com a Amanda? Hein, pessoal? Ela passou uma atividade para a gente fazer. Já mandou o gabarito? Não, ainda não consegui, não. Pronto. Então, depois eu vou pedir ela para mandar. Ela provavelmente deve ter trabalhado com vocês o conceito de tributo, né, e feito uma atividade em cima disso. Vejam só, a nossa ementa, gosto sempre de repetir essa questão, ela está dividida em dois blocos, que é o direito financeiro e o direito tributário. Né? O direito financeiro, ele tem como objeto de estudo, que eu já falei para vocês, mas sempre é bom repetir, a atividade financeira. Oi? A Amanda mandou o gabarito, está no grupo do WhatsApp. Está no grupo? Pronto. Então, eu vou pegar, vou copiar e reenviar, porque talvez alguém não tenha visto, eu agradeço. Veja só, voltando à questão aos objetos de estudo, né? O direito financeiro, ele tem como objeto de estudo a atividade financeira do Estado. Então, é importante, né, que o Estado se organize, seja qualquer uma das unidades da Federação, União, Estado, Distrito Federal e municípios, para a entrada de receita, né, e as despesas que o Estado, né, vai ter durante um determinado exercício financeiro. Então, a maior parte dos recursos que formam a receita do Estado provém justamente dos tributos em suas diversas espécies, né? Então, com esses recursos, o Estado ele vai desenvolver, né, um planejamento financeiro para um período de 4 anos, né? Ele vai projetar uma intenção de arrecadação, a possibilidade de arrecadação, e vai colocar dentro desse planejamento quadrienal, né, que é o PPA, Plano Plurianual, ele vai estabelecer metas que ele tem a intenção de desenvolver durante um determinado período, 4 anos, repito aqui para vocês. Então, feito essa organização, quando a receita entra, e o maior volume de receita justamente proveniente dos tributos, né? Então, ele vai dizer, olha, eu vou gastar na educação, vou gastar na saúde, vou pagar o funcionalismo público, né? Então, ele vai organizando isso ano a ano, né? Porque o PPA ele é uma projeção, é uma ideia, uma possibilidade que o Estado tem de se planejar para efeito de 4 anos a partir de uma análise e de uma projeção de futuro. Agora, efetivamente, a cada ano, ao final do exercício financeiro anual, né, durante esses 4 anos, anualmente, o Estado ele vai efetivamente saber quanto ele arrecadou e que o que ele havia projetado para 4 anos, o que é que ele tem
condição de fazer ano a ano com a efetividade dos recursos que entram nos cofres públicos. Então, tanto o município, quanto os Estados-membros, quanto o Distrito Federal e a União, eles têm esse planejamento. E onde se encontra, né, a determinação normativa com relação às espécies tributárias que é de competência de cada uma dessas unidades federativas. Porque é a Constituição de 1988, separou, né, uma parte no seu texto destinada à ordem financeira e tributária. Na parte referente à organização tributária, a Constituição vai dizer essas espécies de tributo são de competência da União, essas espécies de tributo são de competência dos estados, essas espécies de tributo são de competência do Distrito Federal, essas espécies de tributo são de competência dos municípios. A competência a qual eu me refiro é a competência legislativa, certo? É a competência para criar o tributo. Ou seja, a Constituição, ela não cria tributo, ela vai designar, né, qual das unidades da federação tem competência para criar determinado imposto, determinada taxa, determinada contribuição de melhoria, determinado empréstimo compulsório, determinada contribuição especial. É a Constituição que vai elencar, né, o que é de competência legislativa de cada uma das unidades da federação, certo? Então, quando a Constituição estabelece as diretrizes da competência legislativa de cada unidade federativa, cada uma dessas unidades, então, irá produzir, criar as leis que vão trazer a regulamentação de como vai ser cada uma dessas espécies tributárias aqui relacionadas, certo? Então, nós estamos falando de competência legislativa, a condição estabelecida pela Constituição para a criação de determinadas espécies tributárias, certo? Então, primeiro, a gente tem a Constituição, que vai estabelecer a base, né, normativa da competência legislativa de cada uma dessas unidades da federação. Em sequência, nós temos o Código Tributário Nacional, né, que é uma lei que foi recepcionada pela Constituição, porque ele é uma lei da década de 60, e o Código Tributário Nacional vai, com base no que dispõe a Constituição de 1988, relacionar, criar cada uma dessas espécies tributárias. E cada uma esse Código Tributário Nacional, ele é uma lei geral. Ele vai dizer, olha, são esses impostos, devem ser criados a partir desses e desses critérios, e cada uma das unidades da federação, então, vai regulamentar esse tipo de competência. Então, você tem a Constituição, o Código Tributário Nacional e as leis que vão regulamentar cada uma dessas espécies. Então, a primeira coisa, né, que a gente tem que ter em mente é o que é tributo. O tributo é o gênero. As espécies são 5. Na verdade, existem 3 correntes doutrinárias. Uma que é dualista, que vai dizer, não, existem apenas 2 espécies de tributo. Existe a corrente tripartite, que vai dizer, não, existem apenas 3 espécies tributárias. E existe a corrente quintapartite, ou seja, não são 2 espécies, nem 3 espécies. São 5 as espécies tributárias, certo? Então, nós vamos aqui relembrar, colocar aqui, os elementos, certo? Os elementos que compõem o conceito de tributos. Está indo muito rápido, gente?
Estão conseguindo me acompanhar direitinho? Então, Ok. Vejam só, esse conceito, esses elementos que compõem o conceito, eles são previstos lá no artigo 3 do Código Tributário Nacional. O artigo 3 vai estabelecer que tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade plenamente vinculada. E aí eu vou agora explicar cada um desses elementos. Vamos lá. Por que o tributo é uma prestação pecuniária? O tributo é uma prestação pecuniária porque o pagamento é feito sempre em dinheiro, certo? O contribuinte, pessoa física ou jurídica, que é aquele sujeito passivo da relação tributária, quando ele vai pagar, o pagamento é em dinheiro. Não se admite pagamento in natura. A única forma de pagamento do tributo é em dinheiro. Segundo elemento característico. Só um momento. O segundo elemento característica é de que o tributo é uma prestação compulsória. Ou seja, como está dizendo aqui no slide, é uma prestação que não é facultativa ou voluntária. Ela concretiza o fato gerador. Ela nasce inexoravelmente para o sujeito passivo da obrigação pecuniária. Ou seja, por que uma prestação compulsória? Não é uma faculdade do contribuinte escolher se vai pagar ou não. Ou seja, se ele pratica no mundo real um fato gerador do tributo, ele vai ter que recolher um valor correspondente àquela espécie tributária. Por exemplo, se alguém tem um salário, recebe salário, ele tem renda, então, ao final do exercício do ano, não é? Por exemplo, a partir de 2023, ele vai ter que declarar no seu imposto de renda o que ele recebeu no exercício de 2022 a título de salário. E sobre esse auferir renda, o contribuinte vai ter que recolher um percentual a título de imposto de renda. Não é uma escolha dele. Ele não vai escolher se vai ou não pagar imposto de renda. É uma prestação compulsória. Então, a terceira característica, além de ser o tributo uma prestação pecuniária e compulsória, é que o tributo é uma prestação em moeda ou o valor que nela se possa exprimir. Ou seja, reiterando o que se diz, olha, é sempre pagamento em dinheiro, é compulsório, em moeda corrente, né? Então, apenas em caráter excepcional, se a lei assim determinar, né, o contribuinte poderá pagar com títulos da dívida pública, algum valor que ele tenha recebido do Estado, ou uma dação em pagamento, ou seja, ele dá alguma coisa em pagamento, substituindo o dinheiro, a moeda. Mas essa é uma excepcionalidade. E quem vai dizer acerca dessa excepcionalidade é a lei. Então, via de regra, o tributo é uma prestação em moeda. Essa é a regra geral. Ou valor que nela se possa exprimir em caráter excepcional, assim determinado em lei. Vamos lá. Além dessas três primeiras características ou elementos que constituem o conceito colocado lá no artigo 3 do Código Tributário Nacional,
o tributo é uma prestação não decorrente de ato ilícito, ou seja, o objeto da relação jurídica tributária deve corresponder à prática de uma ação lícita, né? Não é nada que provenha de qualquer ação contrária à lei. Então, o tributo é uma prestação que não decorre de ato ilícito, ou seja, o objeto da relação jurídica tributária, a relação jurídica tributária que se estabelece, de um lado, o credor, que pode ser qualquer uma das unidades da federação, como a União, o município, e, do outro lado, o devedor, o contribuinte, seja ele uma pessoa física ou seja ele uma pessoa jurídica. Fixado, praticado o fato gerador previsto na lei, auferir renda, comprar um carro, adquirir um imóvel, né? Se ele pratica isso e há uma descrição na lei dizendo que aquele ato, em sendo praticado, ele corresponde a um pagamento de uma determinada espécie tributária. Então, o tributo é uma prestação que não decorre de ato ilícito, ou seja, como eu coloquei aqui no slide, o objeto da relação jurídica tributária deve corresponder à prática de um ato lícito. As multas decorrentes da sanção consequente da prática de atos lícitos não constituem tributo, certo? Tributo é o pagamento, né, de uma espécie tributária que corresponde à prática de um ato lícito descrito na lei tributária, como, por exemplo, vou usar aqui, adquirir ou comprar um imóvel. Multas decorrem de sanção, né, consequente da prática de atos ilícitos, que não é tributo. Multa não é tributo. Além disso, um outro elemento ou característica do tributo é que ele é uma prestação instituída em lei. Isso aqui corresponde ao princípio da legalidade tributária. Onde é que você encontra isso, pessoal? Onde é que vocês encontram isso? Na Constituição e no Código Tributário Nacional. Na Constituição, artigo 146, inciso 3, e no Código Tributário Nacional, artigo 97. Além disso, um outro elemento característica do conceito legal de tributo, previsto no Código Tributário Nacional, é de que o tributo é uma prestação cobrada por ato administrativo plenamente vinculado. Ou seja, não é um ato discricionário. Lá no direito administrativo, quando falamos em ato administrativo, existe uma classificação que vai designar quando é que um ato é discricionário, quando é praticado por um agente público, ou quando o ato é vinculado, porque ele tem uma previsão legal, que é o seguinte: por que o tributo é uma prestação cobrada por ato administrativo plenamente vinculado? Porque não é um ato discricionário, ou seja, não está sujeito ao princípio da conveniência e oportunidade da administração pública, onde é que isso está? Parágrafo único do artigo 142 do Código Tributário Nacional. Ou seja, é ato plenamente vinculado à lei. Não é uma escolha, né, por parte do agente público. A lei determina que deve ser dessa e dessa forma. Então, aqui, meus amigos, nós temos os elementos que compõem o conceito legal de tributo, previsto lá no artigo 3 do Código Tributário Nacional. Tributo é uma prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, não decorrente de ato ilícito, instituído por lei e cobrada por ato administrativo plenamente vinculado. Agora, eu vou apresentar para vocês as espécies de tributo. Aqui nós temos 5 tributos.
impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições especiais e empréstimos compulsórios, tá bom? Então, nós vamos apresentar a vocês cada uma dessas espécies tributárias. Vamos lá? Primeira coisa que a gente precisa lembrar um pouco, e aí vai lá na introdução dessa aula hoje. Receita pública. O Estado, a receita do Estado, ela se compõe em duas espécies. Você tem a receita originária e você tem a receita derivada. Lá no direito financeiro, que tem como objeto de estudo a atividade financeira do Estado, né? A primeira parte que compõe essa atividade financeira do Estado é justamente a receita pública. Só que existem duas espécies de receita, a receita originária e a receita derivada, certo? A receita originária, ela é auferida pelo Estado quando ele age como se fosse um particular. O Estado explora o seu próprio patrimônio. Exemplo, quando o Estado aluga um imóvel público, quando ele recebe lucro proveniente de uma empresa pública, quando ele cobra um preço público, uma tarifa. Nessa situação, todos esses exemplos estão relacionados ao que se chama de receita originária. Essa receita é um valor menor do volume de receita que compõe que vão para os cofres do Estado. Na outra ponta, você tem a chamada receita derivada. Por que é chamada de derivada? Porque a fonte de recursos é de terceiro e não do próprio Estado. Então, receita derivada é aquela auferida pelo Estado quando ele explora o quê? O patrimônio do particular, seja uma pessoa física ou seja uma pessoa jurídica. E aqui, ele exerce um ônus público. Por quê? A receita derivada, ela deriva do exercício do poder de império do Estado de impor essa condição ao contribuinte. Exemplo, cobrando impostos, cobrando taxas, cobrando multas. Vamos lá. Estão conseguindo acompanhar direitinho? Estou sim. Beleza. Vejam só, aqui, olha, eu coloquei para vocês as espécies de tributo. E aí a gente vê aqui do lado dessa chave, tributo não vinculado, tributo vinculado, tributo misto e tributo especial. Aqui, eu vou estabelecer uma diferença entre o que vem a ser um tributo vinculado, tá? E um tributo não vinculado. O tributo vinculado, os valores, o que é um tributo vinculado, o que é o tributo não vinculado. Um tributo vinculado significa que os valores arrecadados, a títulos de receita, que a gente viu aqui, os valores arrecadados com o tributo, devem obrigatoriamente ser empregados na área que ensejou a cobrança. Ou seja, uma taxa de iluminação pública. Ora, se o município está cobrando a mim uma taxa de iluminação pública, significa que na minha rua vai ter iluminação pública. Não é? Não sei a situação de vocês na rua onde vocês residem, mas o que muitas vezes a gente encontra, você paga a taxa de iluminação pública, né? Isso vem lá na sua conta de energia, mas não tem iluminação pública na sua rua. Como é que fica isso? Pela lei, a taxa, a título de exemplo que eu estou colocando aqui, é um tributo vinculado. Ou seja, o contribuinte paga, né, o valor da taxa de iluminação pública, eu estou usando aqui como exemplo a iluminação pública, significa que há uma contrapartida. O Estado só pode cobrar desde que ele vincule a um serviço. Então, o tributo vinculado, aqui eu usei como exemplo a taxa, citei a taxa de iluminação pública.
O tributo vinculado são os valores arrecadados com o tributo provenientes do contribuinte, pessoa física ou jurídica, deve obrigatoriamente ser empregado na área que ensejou a cobrança. Se ele está cobrando a você uma taxa de iluminação pública, se o Estado está cobrando a você uma taxa tapa-buraco, se ele está cobrando de você uma taxa pelo recolhimento do lixo, significa que o serviço tem que ser prestado. Por isso que o serviço está vinculado à taxa que está sendo cobrada. No entanto, existe uma outra condição, que existem tributos que são não vinculados. Não vinculados a quê? Ou seja, os valores pagos pelo contribuinte, né, vão para o orçamento geral da União, do Estado, do município, do Distrito Federal, e nenhum desses órgãos precisam, né, dizer onde aquele recurso vai ser alocado. Ou seja, o tributo não vinculado significa que os valores arrecadados vão para o orçamento geral e não precisam ser empregados em área correlata àquela que gerou a tributação. Ou seja, você vai numa loja e compra um celular, né? Vem a nota fiscal e ali tem o valor do ICMS, Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um imposto estadual. Então, ali você compra aquele produto, aquela mercadoria, e sobre a compra incide um valor a título de ICMS, e esse valor é recolhido pelo comerciante para o estado, né, onde você comprou aquele celular, certo? Por que esse tributo, eu estou usando aqui o exemplo do ICMS, ele não é vinculado? Porque quando você paga, certo, aquele valor, eu citei aqui como exemplo o ICMS, mas poderia ser o IPVA, quando você compra um carro, né? Poderia ser a prestação de serviços, no caso do ISS, né? Nenhum desses são, todos esses exemplos que eu estou citando aqui para vocês são da espécie imposto. Então, via de regra, tá? Os impostos, eles são uma espécie tributária não vinculada. Quando você, contribuinte, pessoa física ou jurídica, paga esses valores, esses tributos, e o Estado arrecada, consequentemente, para a sua receita, não precisa ter uma contrapartida imediata. Olha, você paga o ICMS porque eu vou te dar uma contraprestação. Você recolhe imposto de renda e eu vou te dar uma contraprestação. Não. Os valores arrecadados, né, a título de tributos da espécie imposto vão para o orçamento geral. Depois que o Estado recolhe, se forem impostos da União, se forem impostos do município, por exemplo, quando o valor é arrecadado, na sequência, a União, ou o município, ou o Estado, ou o Distrito Federal vão decidir onde vão alocar os recursos, os valores arrecadados para um determinado fim. Olha, eu arrecadei tanto de ICMS, eu arrecadei tanto de ISS, eu arrecadei tanto de imposto de renda. Então, agora, isso vai para o orçamento geral, seja da União, do Estado, do Distrito Federal e município, e os valores que eu arrecadei, eu vou agora decidir, eu estou falando eu, Estado, vou agora decidir onde é que eu vou alocar esses recursos. Uma parte disso eu vou alocar para a educação, vou alocar para a segurança pública, vou alocar para a geração de emprego e renda, enfim. Então, o tributo da espécie imposto, via de regra, é um tributo não vinculado, porque aquilo que o contribuinte paga, ele entra no orçamento geral. Vamos lá. Então, feita essa diferença entre o que é um tributo vinculado ou o que é um tributo não vinculado, vamos agora falar de modo mais aproximado sobre as espécies tributárias. E lembrem que eu falei aqui logo na introdução, na abertura de nossa aula hoje, sobre as correntes
que dizem, são 3 as correntes. Uma, a corrente dualista, ou bipartida, vai dizer para a gente que impostos, ou perdão, que tributos vinculados e os não vinculados são dessas 2 categorias, ou são impostos não vinculados, ou são taxas e contribuição de melhoria, porque são vinculados. Então, é dualista porque ele classifica apenas a possibilidade de que só existem taxa e contribuição de melhoria vinculado. Só existem impostos não vinculados. Então, essa é uma corrente dualista, é uma corrente doutrinária dualista. Existe a corrente tripartita. Onde é que você encontra isso? Artigo 5 do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional vai dizer que são 3 as espécies tributárias: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Ele subdivide. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, isso já é pacificado, e o pessoal já é pacificado, ele coloca que não são 2, não são 3 espécies tributárias, mas 5 espécies tributárias. É a chamada corrente pentapartida. Quais são essas espécies? Impostos, taxas, contribuição de melhorias, empréstimo compulsório e contribuições especiais. Essa aqui é a corrente majoritária, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou justamente falar com vocês sobre esses elementos, né? Sobre essa corrente aqui, ó, pentapartite. Vamos lá? Então, antes de nós irmos de modo mais específico a essas espécies tributárias, vale a pena lembrar o seguinte, ó, o que é um tributo vinculado? Fato gerador é o fato do Estado, pois depende de uma ação estatal. São tributos contraprestacionais. Exemplo, as taxas e as contribuições de melhoria. O que isso significa? Olha, significa que quando você, contribuinte, recolhe um valor de tributo, seja ele uma taxa ou com a contribuição de melhoria, significa dizer que o Estado, aí eu estou falando no Estado lato sensu, mas, ou seja, a cada uma das unidades da federação, toda vez que o contribuinte paga uma taxa ou uma contribuição de melhoria, significa que deve o Estado trazer uma contraprestação, tá? Então, o fato gerador dessa relação obrigacional é um fato do Estado, porque depende de uma ação estatal. Então significa, repito, que toda vez que alguém, esse alguém, eu repito, é o contribuinte, pessoa física ou jurídica, paga uma taxa ou uma contribuição de melhoria, o Estado, seja o município, a União, o Distrito Federal e municípios, que cobre essa taxa ou essa contribuição de melhoria, ele tem que, consequentemente, trazer uma contraprestação. Se o tributo é uma prestação pecuniária, né, que não constitui sanção de ato ilícito, né, paga pelo contribuinte a contraprestação. Se o pagamento for a espécie taxa ou contribuição de melhoria, significa que o Estado, toda vez que recolhe uma taxa ou uma contribuição de melhoria, ele tem que contraprestacionar um serviço. Eu citei para vocês aqui o exemplo da taxa de iluminação. Na outra ponta, tributos não vinculados. Significa que o fato gerador é um fato do contribuinte, pois independe da ação estatal e é não contraprestacional, via de regra, os impostos. Aqui, o Estado tem que contraprestacionar, ele tem que prestar um serviço porque ele cobrou uma taxa e uma contribuição de melhoria. Aqui,
toda vez que se recolhe um imposto, seja um imposto municipal, federal, estadual ou distrital, o fato gerador é realizado pelo contribuinte, não depende de uma ação estatal. Você tem uma renda, paga imposto de renda. Compra uma mercadoria, paga o ICMS. Contrata um serviço, paga ISS. É você, contribuinte. Não há uma contraprestação. Esses valores entram para o orçamento geral da unidade da federação que está fazendo a cobrança a você, tá bom? Então, é importante que vocês fixem o que vem a ser um tributo vinculado e um tributo não vinculado. Tá tudo indo bem aí? Estou conseguindo acompanhar, pessoal? Sim, estou acompanhando. Maravilha. Como eu estou aqui com a câmera desligada, só com a tela, eu não consigo visualizar, fico só focada aqui na apresentação. Vamos lá. Então, o tributo no processo de arrecadação, né? Eu estou centrando agora nessa questão, porque é importante que vocês se familiarizem com essa distinção entre vinculação e não vinculação de um tributo, tá bom? Então, vamos lá, novamente. Um tributo que propõe uma arrecadação vinculada significa dizer que a receita que é arrecadada, ela deve ser destinada exclusivamente a determinada atividade, né? Ou seja, os tributos relacionados nessa categoria, ou seja, enquanto vinculados, eles são conhecidos como tributos finalísticos. Por que são tributos finalísticos? Porque eles têm uma finalidade. Exemplo, inicialmente eu coloquei a taxa e a contribuição de melhoria, mas nós temos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Empréstimos compulsórios, como o próprio nome diz, o Estado toma emprestado do contribuinte e, se é um empréstimo, ele tem que devolver, tá? Então, já houve, foram poucas as situações, mas eu me lembro de um empréstimo compulsório sobre o combustível, né? Era um valor que se cobrava para cada litro de combustível. Só que era um empréstimo que deveria ser devolvido ao contribuinte. Infelizmente, não foi devolvido, né? Agora, eu estou falando para os senhores o que a lei diz. Um outro exemplo são as contribuições especiais, como, por exemplo, a contribuição social ao INSS, né? Quando um contribuinte, pessoa física ou jurídica, né, ele contribui para o financiamento do INSS, lá na frente, né, você pode se aposentar, por exemplo. Então, a tributação de arrecadação vinculada significa que a receita arrecadada deve ser destinada exclusivamente a determinadas atividades. São conhecidos como tributos finalísticos. Exemplo, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Agora, existe tributo de arrecadação não vinculada. O que isso significa? O tributo de arrecadação não vinculada significa que a receita arrecadada pode ser utilizada em qualquer despesa do ente estatal, né? Aqui, vejam que se coloca taxas e contribuição de melhorias em situações específicas, mas, via de regra, tá? O tributo de arrecadação não vinculada fica focado aqui, pessoal, nos impostos. Vamos lá? Então, mais um quadro aqui para a gente ir fixando bastante esses conceitos. Quanto à definição de tributo, quanto à hipótese de incidência, quanto ao processo de arrecadação. Então, quanto à definição de tributo, a cobrança do tributo é uma atividade vinculada, né? Vinculada, isso vale para todos os tributos, seja ele de qualquer espécie.
certo? Com base no conceito legal estabelecido lá no artigo 3 do Código Tributário Nacional, quando diz, por exemplo, que o tributo é toda prestação pecuniária que não constitui sanção de ato ilícito, cobrada por ação plenamente vinculada, ou seja, a lei estabelece, olha, é esse imposto, é essa taxa, é essa contribuição social, é essa contribuição de melhoria. São espécies que compõem o conceito de tributo. Então, quanto à definição do tributo, a cobrança do tributo é sempre uma atividade vinculada, com base no que dispõe o artigo 3 do Código Tributário Nacional. Agora, quanto à hipótese de incidência, ele pode ser vinculado e não vinculado. O que é a hipótese de incidência? A hipótese de incidência é o primeiro elemento da regra matriz tributária, né? É uma descrição abstrata que está lá na lei. Por que é uma descrição abstrata? Porque a lei, em seu caráter genérico, ela descreve situações hipotéticas que podem nunca acontecer. Então, uma pessoa pode nunca comprar um carro. Então, o Estado não vai poder cobrar dela o IPVA. Ora, só vai cobrar dela, no exemplo do IPVA, se ela se torna proprietária de um veículo automotor, IPVA, Imposto sobre Produtos Automotivos. Então, a hipótese significa dizer, vinculada, que o fato gerador é uma atividade estatal específica, né? Como taxas e contribuições de melhoria. Elas são aplicadas naquela especificidade e tem uma contraprestação. Quanto à hipótese de incidência, uma espécie tributária pode ser não vinculada, ou seja, o fato gerador é uma situação que, independente de qualquer atividade estatal específica, exemplo, os impostos. Agora, além da definição de tributo, além da hipótese de incidência, nós temos os tributos quanto ao seu processo de arrecadação, que podem ser vinculados ou não vinculados. Quanto à arrecadação, ela pode ser vinculada a quê? A arrecadação tem uma destinação específica, como no caso o empréstimo compulsório. Se o Estado cobra um valor sobre o litro de combustível, que o contribuinte, toda vez que vai colocar 1 litro de gasolina, 1 litro de álcool, ali tem um valor, né, que é acrescentado ao valor geral do litro, né? Aquele valor é um empréstimo compulsório, ou seja, o Estado precisa praticar alguma ação e ele precisa de um aporte financeiro que ele não tem, certo? Um aporte financeiro que ele não tem. Então, ele precisa de recursos e ele vai se valer da criação de um empréstimo compulsório. Ele toma emprestado do contribuinte e ele diz, olha, em tanto período de tempo eu devolvo esse empréstimo. Agora, quanto à arrecadação, o tributo pode ser não vinculado, ou seja, não há uma destinação específica para a alocação dos recursos. E o exemplo clássico são os impostos, ok? Então, quanto à definição tributária, o tributo é sempre vinculado. Quanto à hipótese de incidência, pode ser vinculado e não vinculado. E quanto à arrecadação, pode ser vinculado ou não vinculado. Vamos lá. Aqui. Então, vamos agora, meus queridos, falar das espécies tributárias de um modo geral, porque aqui a primeira parte do nosso encontro vai tratar de um modo geral sobre isso. Nós teremos um outro encontro que nós vamos tratar de mais questões específicas de cada uma dessas espécies. Então, vamos lá. Imposto. Imposto é um tributo cuja obrigação que se estabelece entre o contribuinte, pessoa física ou jurídica, e o fisco. O imposto é um tributo cuja obrigação tem, por fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal, ou seja, é um tributo não vinculado.
né? Então, o imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa à vida do contribuinte, à sua atividade ou ao seu patrimônio. Onde é que nós encontramos isso? Essa definição legal do tributo está no artigo 16 do Código Tributário Nacional, que diz: imposto é um tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Portanto, imposto é o tributo sem causa ou gravame não contraprestacional. Ele é o tributo da espécie de imposto não vinculado, então o Estado não tem a obrigação de trazer uma contraprestação imediata. Ou seja, uma vez desvinculado de qualquer atividade estatal correspondente. Exemplo, o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, o IPVA, Imposto sobre Produtos e Veículos Automotores. Vamos lá. O imposto, que é um tributo não vinculado à atividade estatal, ou seja, são devidos independentes de qualquer atividade em relação ao contribuinte, né? Que repito, esse conceito legal você encontra no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Então, é de competência de quem? É de competência privativa distribuída pela Constituição Federal, isto é, exclusivamente, ou é da União, ou é do Estado, ou é do município, ou é do Distrito Federal. Destina-se ao custeio do quê? Das despesas gerais, né? Porque ela vai para o orçamento geral, ela é uma despesa corrente de capital. Exemplo, o IPI, que é o Imposto Federal de competência da União, Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICMS, que é o Imposto Estadual, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, e o Imposto de Renda, que é o Imposto da União, Imposto Nacional, também relacionado enquanto modalidade ou espécie tributária não vinculada. Então, além do Código Tributário Nacional, em si, artigo 16, nós também vamos encontrar uma referência na Constituição Federal, no inciso 1º, artigo 145, que vai dizer: imposto é um tributo não vinculado a uma atividade estatal. Nessa medida, o imposto se refere à ação do particular, e não à ação do Estado, como seria uma taxa, porque a taxa é o quê? Uma espécie tributária vinculada a uma contraprestação. Então, o artigo 145, inciso 1º, diz que o imposto é um tributo não vinculado a uma atividade estatal. Nesta medida, o imposto refere-se à ação do particular, ou seja, nós pagamos imposto quando nós agimos, quando nós compramos, por exemplo, quando nós realizamos o fato gerador previsto na hipótese, previsto na lei. Vamos lá. Aqui. Então, a definição legal, estou sempre repetindo, e aqui nesse quadro eu trago alguns exemplos de impostos e onde os senhores irão encontrar. A definição do imposto, a definição legal, prevista no artigo 16 do Código Tributário Nacional. Exemplo de impostos federais, previsto na Constituição de 1988, artigo 153, que é o imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto de renda, imposto produtos industrializados, o ITR, que é o imposto sobre terras rurais, o IOF, imposto sobre as operações financeiras, e o IGF, imposto sobre grandes fortunas. Esse aqui, imposto sobre grandes fortunas, só existe na Constituição, a referência, porque não foi criado. Que é uma coisa que eu quero falar para vocês aqui. A Constituição não cria tributos. A Constituição designa a competência legislativa para criar tributos. Ou seja, a unidade da federação, ela não tem a obrigação de criar aquele tributo. E isso significa, no caso do imposto sobre grandes fortunas, que é um imposto federal, que é de competência da União, ele não foi criado, ele não existe. Ele apenas
é uma designação de competência legislativa lá na Constituição para a União, que não criou esse imposto. Impostos estaduais, onde é que a gente encontra? Na Constituição. Artigo 155, né? Imposto de transações, imposto de circulação de mercadorias e serviços, imposto sobre produtos de veículos automotores. Impostos distritais, Constituição Federal, artigo 55 e 56. Os mesmos aqui citados de estadual e alguns citados como IPTU, ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Por que isso? O Distrito Federal, ele é uma unidade híbrida. Ele tanto agrega competências legislativas dos estados, quanto agrega competência legislativa dos municípios. Por exemplo, o artigo 155 vai falar das competências legislativas estaduais. O artigo 156 vai falar das competências legislativas municipais. O Distrito Federal, ele congrega, na verdade, esse conjunto de tributos da modalidade imposto. Alguns deles previstos no artigo 155 e alguns deles previstos no artigo 156. Além dos impostos federais, estaduais, distritais, nós temos os impostos municipais, tá bom? Os impostos municipais estão previstos no artigo 156. 3 exemplos: o IPTU, Imposto sobre Produtos Imposto Predial Territorial Urbano, perdão, o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Vamos lá. Aqui. Quais são as fases do imposto? Nós temos a incidência, que é a previsão na lei, né? Alguém realiza o fato gerador, cria-se a obrigação tributária entre o fisco e o contribuinte. E lá na frente é feito um lançamento tributário, né? Ou seja, para que haja uma liquidação, para que haja uma cobrança, é necessário praticar o ato administrativo de lançamento tributário. Com o lançamento tributário, a gente vai saber quem é credor e quem é devedor. Estabelecida essa relação obrigacional a partir do lançamento, nós temos a liquidação. A liquidação é saber quanto é o valor, né? Quanto o contribuinte deve, para que efetivamente depois seja feita a cobrança do respectivo imposto. Então, as fases do imposto são incidência, lançamento, liquidação e cobrança. Feita essa apresentação geral da modalidade imposto, nós vamos agora apresentar a vocês a modalidade taxa. Noções introdutórias. Onde é que a gente acha isso? Artigo 145, inciso 2 da Constituição da República. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos: taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Então, as taxas, elas podem ser criadas por qualquer unidade da federação, estados, Distrito Federal e municípios. Onde é que a gente encontra isso no Código Tributário Nacional? Artigo 77. Então, as taxas cobradas pela União, Estados, Distrito Federal ou municípios no âmbito de suas respectivas atribuições essas previstas na Constituição, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos, divisível, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Vamos lá. Então, o conceito de taxa está previsto lá no artigo 77. Então, a taxa é um tributo imediatamente vinculado a uma ação estatal, como eu falei aqui para os senhores lá no início. Quando o Estado cobra, ele tem uma contraprestação a levar ao contribuinte. Esse é o conceito, a ideia central do conceito legal de taxa, que está previsto aqui no artigo 77. Qual é o fato gerador da taxa? O fato gerador da taxa é o exercício regular do poder de polícia. Por exemplo,
quando você precisa construir uma casa. Você precisa de um alvará. Esse alvará de construção é uma taxa, né? Então, você só vai poder legalmente fazer aquela construção se o município autorizar. Então, você vai até a prefeitura, né, e vai, olha, eu vou construir uma casa, estou aqui com a planta da casa, etc. E ele vai, então, o município cobrar um valor respectivo e vai liberar para você o alvará de construção. Né? Então, o fato gerador é o exercício regulado do poder de polícia, a utilização efetiva ou potencial de um serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou ainda posto à sua disposição. Se ele vai usar ou não é questão dele. Por exemplo, taxa de coleta de lixo. Então, toda segunda, toda terça, né, passa o coletor de lixo lá na sua porta. Se você quiser utilizar aquilo, você utiliza, ou seja, você leva o seu lixo, recolhe o seu lixo, coloca lá na porta para que o coletor leve, certo? Então, mas você vai cobrar a taxa vai vir cobrada lá direitinho para você. Se você vai usar ou não, é uma questão sua. Então, as taxas, elas podem ter como fato gerador o exercício regulado do poder de polícia e a utilização efetiva ou em potencial do serviço público específico e divisível por cada unidade. Cada casa é uma unidade. Então, ela é prestada ao contribuinte ou ainda posta à sua disposição. Então, existem duas espécies de taxa classificadas, taxa de polícia ou de fiscalização e a taxa de serviços ou de utilização, aqui como eu falei para vocês. Vamos lá. Então, o que é a taxa de polícia? Né? A taxa de polícia, chamada de taxa de fiscalização, ela será exigida em virtude de atos de polícia realizados pela administração pública, pelos mais diversos órgãos ou entidades fiscalizadoras. Um exemplo que eu citei para vocês foi o alvará. Pode ser a autorização de uma concessão pública, né, feita pelo poder público. Então, quais são as espécies de atividades fiscalizadoras? Primeiro, a taxa de alvará ou de funcionamento, exigida dos construtores dos imóveis, né, a taxa de alvará, também conhecida por taxa de localização, vem remunerar a quem? O município, pela atividade e fiscalização relativa às características arquitetônicas da obra. Então, você tem um alvará para construir e o poder público deve fiscalizar a regularidade daquela obra. Então, a taxa, a primeira espécie de taxa é a taxa de alvará ou de funcionamento. Existe também a taxa de fiscalização de anúncios, né? O que é isso? Ele visa ressarcir o município na ação fiscalizatória de controle da exploração e utilização de publicidade na paisagem urbana, com vista a evitar prejuízos à estética da cidade e à segurança. Aqueles outdoors que a gente vê muito por aí, né? Para que aqueles outdoors sejam colocados, paga uma taxa de fiscalização de anúncios. Então, a segunda modalidade de taxa é a taxa de fiscalização de anúncios. Então, a taxa de serviço ou de utilização que eu falei para vocês aqui, né, a taxa de serviço, também denominada de taxa de utilização, ela será cobrada em razão da prestação estatal de um serviço público específico e divisível. Está indo rápido, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Alô? Vocês estão conseguindo acompanhar? Pronto. Quando eu estiver indo rápido demais, por favor, viu? É só interpelar. Então, primeira coisa aqui, o que é serviço público? Serviço público é toda e qualquer atividade prestacional realizada pelo Estado ou por quem fizer suas vezes para satisfação de modo concreto e de forma direta necessidades coletivas. Então, o serviço público é toda atividade prestacional realizada pelo Estado. E a taxa de serviço ou de utilização, ela é específica e divisível. Específica.
além de conter os atributos de especificidade, divisibilidade, o serviço público ensejador da taxa de serviço poderá ser de utilização efetiva, né? Ou seja, a pessoa efetivamente está usando, ou potencial, ela pode usar se ela quiser, tá? Então, a taxa de serviço ou de utilização, ela é específica e divisível. Então, a taxa de serviço ou de utilização, também chamada taxa de utilização, ela será cobrada em razão de uma prestação estatal de um serviço público específico, divisível, potencial ou efetivo. Vou trazer exemplos aqui para vocês. Serviços públicos não remunerados por taxas. Tem serviços públicos que não são remunerados por taxas. Um deles é segurança pública, né? A segurança pública trata de um serviço público ao qual todos têm direito, assim sendo prestado de forma geral, sendo impossível sua individualização. Não é permitido sua cobrança por taxa e se por postos, né? Todos têm o direito à educação, o direito à segurança pública, independentemente da cobrança de taxas. A taxa de serviço ou de utilização, também denominada de taxa de utilização, será cobrada em razão de uma prestação estatal de um serviço público específico, divisível, potencial e efetivo. Por exemplo, limpeza pública. Os serviços de varrição, lavagem, capinação, desentupimento de bueiros e bocas de lobo constituem como serviço indivisível, imensurável, inespecífico em relação ao contribuinte, devendo ser custeado somente por impostos. Então, a taxa de limpeza pública, eu não estou falando coleta de lixo, limpeza pública são esses serviços. Coleta de lixo é um serviço específico, tá bom? Então, limpeza pública, a cobrança é feita por impostos. Coleta de lixo é feita por taxas. Aqui. Pronto. Apresentado o que é taxa, eu vou apresentar a terceira espécie de tributo, que é a contribuição de melhoria. Conceito, requisito, competência e valor. A contribuição de melhoria é a modalidade de tributo cujo fato gerador é a realização de uma obra pública de que decorra valorização imobiliária para o sujeito passivo. Então, a sua casa valia 50 mil, teve uma obra pública de uma grande infraestrutura no município onde você mora, e isso agregou valor ao seu imóvel, que deixou de valer 50 e agora vale 50 mil, justamente pelaquela obra. Então, houve uma melhoria, uma valoração do seu imóvel. Então, qual é o requisito para que se cobre uma contribuição de melhoria? A realização de uma obra e a valorização imobiliária. De quem é a competência? Do ente que tem a responsabilidade administrativa pela obra. Pode ser o município, pode ser o Estado, por exemplo. E o valor a ser cobrado? A lei instituidora deve definir a parcela da obra que será custeada e quanto será dividido por cada proprietário. Por exemplo, vamos supor que onde aquela obra foi realizada, haviam 1.000 casas. Então, o valor é rateado, né, pelas 1.000 casas, pelos 1.000 proprietários. Então, a contribuição de melhoria significa que houve a realização de uma obra pública que valorizou, que teve uma valorização imobiliária. Então, consequentemente, aquele que fez a obra poderá cobrar de você uma espécie tributária chamada contribuição de melhoria. Vamos lá. Então, a contribuição de melhoria são tributos vinculados a uma atividade estatal, devido pela realização de obra pública da qual decorra valorização imobiliária, normalmente com base no rateio do custo total da obra entre os contribuintes beneficiados. Código Tributário Nacional, artigo 81 e artigo 82. Na prática, raramente, de fato, na prática, raramente é cobrada essa taxa, essa contribuição de melhoria. Então, na prática, raramente é cobrada, ou é de forma ilegal, devido às exigências do artigo 82. Por exemplo, precisa ter uma publicação prévia do memorial descritivo da obra, um orçamento da obra e a delimitação de área, entre outros requisitos. Exemplo,
Pavimentação de ruas, custo total 300 mil reais. Área pavimentada, 10 mil metros quadrados. O rateio, eu vou pegar os 300 mil, dividir por 10 metros quadrados, que vai dar 30 metros quadrados. Então, a área de 100 mil metros quadrados, então, seria o seguinte, o valor, 3 mil reais para cada unidade. Né? Então, mas para que essa cobrança seja feita, é preciso que haja uma publicação prévia do memorial descritivo da obra, o orçamento da obra e a delimitação da área. E, geralmente, isso não ocorre, mas também, raramente, é cobrada a contribuição de melhoria, mas ela tem essa previsão constitucional. Então, a contribuição de melhoria. Quem pode instituir? União, Distrito Federal, estados, municípios. Qual é o fato gerador? A valorização imobiliária em decorrência de uma obra pública. O tributo serve para custear obras públicas que resultam em valorização de determinada região. A valorização não pode ser presumida, ela tem que ser uma valorização real, deve ser demonstrada pelo ente tributante que fez a obra, que houve efetivamente uma valorização daquele imóvel. Quais são os limites de cobrança? O limite total, valor da obra, e o limite individual, valorização específica de cada imóvel. Isso significa o seguinte, vamos supor que sejam 1.000 imóveis, como eu citei aqui, mas aquele que valia 50 passa a valer 80, o que valia 100 passa a valer 200. Então, vai ser proporcionalmente à valorização do imóvel específico. Curiosidade. Primeiro, asfalto cobra o tributo. Segundo, a reforma ou recapeamento não cobra o tributo. Isso significa que fez o asfalto, ele cobra, recapeou, ele não cobra. Que a gente vê, por exemplo, em vários locais, cidades que são cortadas por BRs, por exemplo, construiu a BR, valorou o imóvel, mas não se cobra pelo recapeamento, né? Mas, infelizmente, o recapeamento não vem a existir na prática. Então, fiz a apresentação da terceira espécie tributária. Então, temos apenas mais duas, meus queridos. O que é uma contribuição social? Então, nós falamos impostos, taxas, contribuição de melhoria. Mas o que é, então, a quarta espécie tributária? A contribuição social. É a qualificação de uma finalidade a partir do qual é possível identificar quem se encontra numa situação diferenciada, pelo fato de o contribuinte pertencer ou participar de um certo grupo social, econômico ou profissional. Vamos ver o que é isso. Então, denomina-se contribuição social ou parafiscal. Então, as contribuições sociais, elas também são chamadas, as contribuições especiais, elas também são chamadas de contribuição social ou de contribuição parafiscal. Finalidade: são tributos destinados a arrecadar recursos para certas áreas de interesse do poder público, na administração direta ou indireta, bem como na atividade de empresas. Destina-se a quê? A contribuição social, que tem destinação certa, se não é recolhida com a finalidade ou destinação pré-determinada. As leis que tratam despesas de contribuição não têm seguido um parâmetro geral, pois não foram sistematizadas, por isso, devem ser examinadas caso a caso. Então, a contribuição especial ou parafiscal, ela significa, vamos ver aqui de modo mais específico, né? Uma realidade. Qual é o exemplo mais clássico de uma contribuição especial? É a contribuição para a Seguridade Social, com previsão no artigo 195. A Constituição Federal destina-se ao financiamento e à manutenção da Seguridade Social, sendo que esta compreende direitos sobre saúde, previdência e assistência. Por exemplo, a CPMF, o COFINS, as contribuições sociais de recolhimento da pessoa jurídica para o INSS, todas previstas no artigo 195 da Constituição, são contribuições especiais. Então, as contribuições especiais,
elas têm uma principal característica a finalidade social, a destinação social, e ela se subdivide em contribuição para a Seguridade Social, que eu referi aqui, artigo 195, e contribuições sociais de um modo geral, que são instituídas para financiar atividades ligadas à ordem social, com exceção da Seguridade. Por exemplo, o salário educação, o financiamento do crédito do FIES, né? Então, existem duas espécies de contribuições especiais, ou contribuição social, ou contribuição parafiscal. As previstas no artigo 195, que são as contribuições para a Seguridade, e as contribuições sociais gerais, como aquelas que destinam-se a financiar uma determinada atividade. A exemplo, a contribuição ao salário educação. Vamos lá? Tipos de contribuições especiais. Nós temos as contribuições sociais gerais, que são instituídas para financiar atividades ligadas à ordem social, com exceção da Seguridade, onde é que elas têm previsão, no artigo 149 da Constituição. Exemplo, contribuição de salário educação, previsão no artigo 212, parágrafo 2º. Então, aqui eu trago dois exemplos para vocês, artigo 149, parágrafo 5º do artigo 212. Contribuição social para a Seguridade Social, previsão no artigo 195, e a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é a CID, dos combustíveis e da tecnologia. Então, tipos, além da contribuição geral, da contribuição social para a Seguridade, nós temos a contribuição de intervenção no domínio econômico, cuja finalidade é intervir sobre a parcela da atividade econômica em que atuam os agentes privados e da efetividade das políticas econômicas. Então, a CID, a regra geral, é um valor que nós pagamos, que vem agregado ao litro do combustível que a gente consome, certo? E o objetivo aqui é uma intervenção no domínio econômico para que os agentes privados ajudem o Estado a realizar alguma atividade. Então, os tipos de contribuições especiais são sociais geral, a Seguridade Social e de intervenção no domínio econômico. Nós temos aqui a contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas. Ao sistema S, aquelas contribuições feitas ao SESI, ao SENAI, ao SENAC, ao SESI, as contribuições que a gente faz às categorias profissionais, como a OAB, o CRM, o CREA, né? E as contribuições sindicais entram nessa categoria de contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas. E nós temos agora, por fim, a apresentação do empréstimo compulsório, que é a quinta espécie tributária. Só um momentinho. O empréstimo compulsório, conceito, hipótese e competência. O empréstimo compulsório é a modalidade de tributo vinculado que poderá ser criada diante das hipóteses autorizadas previstas na lei. Hipótese. Quando é que isso pode ser cobrado? No caso de uma despesa extraordinária, no caso de calamidade pública ou uma guerra iminente. Para investimento público, de caráter urgente e de relevante interesse social. Então, as únicas hipóteses sobre as quais se pode cobrar o empréstimo compulsório é no caso de despesa extraordinária, como no caso de guerra, e no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. De quem é a competência para criar um empréstimo compulsório? Exclusivamente da União, porque o imposto é uma categoria de tributo federal. E são tributos restituíveis. É compulsório porque ele é para uma determinada situação bem específica e deve ser devolvido, porque eu falei aqui a vocês, o empréstimo é tomado para que depois seja devolvido. Então, são tributos restituíveis. A lei complementar
que cria o empréstimo compulsório deve determinar o momento e a forma em que ele será devolvido. Então, qual é o conceito de empréstimo compulsório? É um tributo que consiste na tomada compulsória de certa quantia em dinheiro do contribuinte a título de empréstimo, portanto, deve ser devolvido, para que o mesmo o resgate em determinado prazo de acordo com as determinações estipuladas em lei. É competência da União, exclusiva da União, é instituída por lei complementar e a previsão para sua instituição está no artigo 148 da Constituição da República e no artigo 15 do Código Tributário Nacional. O artigo 148, né, diz o seguinte: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório para atender às despesas extraordinárias no caso de investimento público. Parágrafo 1. A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Se o empréstimo for cobrado, ele deve ser alocado exclusivamente para aquele fim, sob pena de responsabilidade do agente público que desviou esse dinheiro. E, por fim, o empréstimo compulsório, ele tem a característica de ser restituível ao contribuinte, ele é um recurso vinculado aos motivos que lhe deram causa, como guerra, por exemplo, e ele é restritivo para a guerra, calamidade pública e investimento relevante. Então, aqui, deixa eu fechar o slide. Aqui, meus amigos, nós apresentamos a vocês, né, as 5 espécies tributárias de acordo com a corrente pentapartite, tá certo? Então, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo, colocando que são 5 as espécies tributárias elencadas aqui, né? Nós falamos sobre os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições sociais e os empréstimos compulsórios. Essa foi uma apresentação geral, né, do nosso momento de hoje, né, acerca das espécies tributárias. Começamos lá com o conceito de tributo, previsto no Código Tributário, artigo 3º, e passamos na apresentação geral de cada uma dessas espécies tributárias. Bom, perguntas? Todo mundo quietinho? Quase 6 horas da noite. Sinara, Deise, Patrício, Ailton, Alícia. Tudo certo por aqui, professora. Tudo certo? Vejam só, é um volume de conteúdo, né? Então, é bom que, como a aula está gravada, então eu vou, assim que estiver disponível, já mando lá para vocês, porque aí vocês podem ver várias vezes, né? Vou anotando as dúvidas de vocês e tudo. E nós vamos retomar, né? Essa aqui foi a primeira parte, é uma apresentação geral mesmo. Vamos retomar com mais calma, né, essas espécies tributárias, tá bom? Se não houver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, eu gostaria de saber se eu posso dar por encerrada a aula de hoje. Por mim, tranquilo. Pronto? Mas já vi um ok da Sinara também. Então, meus amigos, eu desejo aos senhores uma boa noite, né? A gente vai dialogando e nos encontramos na próxima semana aqui, tá bom? Tchau. Boa noite, Pro. Coisa boa, estou ouvindo todo mundo. Então, boa noite, um beijo para vocês. Até a próxima aula. Até. Fechar a sala aqui.